Eu queria fazer uma coisa nova hoje, né? Eu queria fazer uma coisa nova hoje. Queria que minha esposa pegasse a cadeirinha e sentasse aqui. Por favor, fica aqui. Eu estou dando direito a ela de me interromper na palavra. E... Tá rindo de quê, Cíntia? Eu sempre faço isso. Mas eu acho assim que... Não muito perto, Max, porque não vai querer interromper mesmo, assim, então... Olha, então tá. Mas antes do alimento que nós vamos ingerir físico, eu queria compartilhar com vocês o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de parmegiana viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma vez eu fui a uma programação de cura, há muitos e muitos anos atrás, vocês têm uma ideia, 1984, né? 85, por aí assim. Veio um casal aqui no Brasil chamado Casal Hunter. Eles são um casal que os dois já foram para o Senhor, mas eles tinham uma autoridade muito grande a nível de sinais, a nível de milagres, né? Eu tive o privilégio de ser um obreiro na época, era obreiro escalado para ajudar a segurar a sombrinha, porque foi na Quinta da Boa Vista que teve uma cruzada e eu fiquei com a incumbência de segurar a sombrinha. E, na verdade, era um guarda-sol de praia enorme para que o sol não batesse, porque o Rio de Janeiro estava no meio do verão e vocês sabem como é que é o sol aqui no verão. Então, eu fiquei com essa incumbência ali, eu suguei tudo que eu podia sugar, que eu estava bem próximo deles. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eles ministravam em dupla. Ele sentava, ela falava, depois ele ficava em pé, ela sentava. Eu acho isso muito interessante quando os casais ministram, que haja essa liberdade dos dois ministrarem. Essa coisa do homem ir para frente, a mulher ficar atrás, ou ao contrário, a mulher ser muito usada e o homem ficar para trás. Eu acho que isso não é muito legal, nós temos que mudar isso na igreja. Esse ministério de esposa de pastor, ou de ministério de enfeite, ou a mulher não querer se envolver no ministério do marido, ou o marido não querer. Isso não existe, nós somos uma só carne. A Gessimá não casou com um dentista, ela casou com um pastor, mas eu a formei uma pastora. E hoje ela é uma pastora abençoada, que tem uma palavra abençoadíssima, e eu gostaria que ela tivesse liberdade de, quando o Espírito Santo falar alguma coisa com você, você tem autoridade para me interromper, dar uma palavra, depois você senta de novo que eu tenho que continuar a palavra, tá? Amém. Eu queria que você... Eu não passei texto bíblico, quero pedir perdão aí aos irmãos de trás, eu não passei. Eu sei que o João vai me perdoar, porque eu dei uma caneca nova para ele, dava ao mimos, então ele vai me perdoar. Salmo 90, versículo 12. Existem textos bíblicos que, quando a gente é novo na fé, a gente nem pensa neles, né? Mas conforme os anos vão passando, alguns textos, parece que os textos vão se moldando à nossa idade, né? Textos que, quando você é novo, você não presta atenção, com o passar do tempo eles vão ganhando uma outra conotação. Eu vou fazer 59 anos, e eu já penso quase que diariamente sobre legado. Você sabe que nosso tempo de vida aí, se tudo correr direitinho, teremos mais 15, 20 e poucos anos de vida. 20 anos passam muito rápido. E a gente precisa parar de pensar em levantar impérios pessoais, que não é o reino de Deus, né? Isso faz parte da religião. E nós precisamos pensar no reino, a nível de legado e as próximas gerações, porque nosso Deus é geracional. Eu quero assim, frustrar você um pouquinho, porque eu quero dizer para você que você não é nada especial para Deus na sua geração. Porque quando Deus olha para você, Ele não olha para você. Ele olhou para o seu avô, para o seu pai, para você, vai olhar para o seu filho, para o seu neto. A visão de Deus não está resumida a você como única geração, mas todas as gerações que virão através de você. Então, se você concentrar o teu trabalho em você mesmo, isso é um grande erro que você vai cometer, porque você vai indo contra a visão de Deus a nível geracional. Nós temos que pensar nos nossos filhos biológicos, nós temos que pensar nos nossos filhos espirituais, nós temos que pensar nas próximas gerações, porque Deus vê assim:
Vai chegar uma hora que eu vou... Hoje nós soubemos da morte do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas faleceu, 41 anos. De repente, um câncer que começou há 2 anos atrás, em 2 anos a pessoa foi embora. A minha cunhada identificou um problema em 1 ano depois ela estava falecendo, partindo para o Senhor. E aquele texto que fala, louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí, como é que fica, né? Nós sabemos que não existe um padrão de chamada. Quando a nossa senha chamar, irmão, você vai, não tem nem para onde correr. Você vê que tem gente que passa por perigos tremendos, sobrevive a câncer, são curadas, porque não é o tempo, não é a hora de ir. Enquanto outras pessoas vão atravessar a rua, tropeçam, como uma senhora outro dia em São Paulo, caiu do ônibus, bateu com a cabeça e faleceu. E como é que a gente... Então a gente tem que estar sempre preparado, né, para que esse nosso chamado para estar com o Senhor. Então nós começamos a pensar nisso. Por isso eu fiquei muito feliz hoje de ver o Juarez aqui na frente. Juarez é meu filho espiritual. Entrou aqui nessa igreja há 20 anos atrás, adolescente, marrento que só, antes de converter, brigador de baile funk, ele ia para o baile para brigar. E hoje é um homem de Deus, com uma família, uma esposa abençoada, tem 3 filhos. Eu pude visitar a casa deles outro dia, eu fico muito feliz de poder colaborar nesse sentido. Fiquei muito feliz de ver o Juarez aqui na frente, porque ele tem um chamado missionário, ele tem um chamado nessa questão social, ele tem um peso na área social. E eu acho que isso é muito importante, fechando esse ciclo. Cada pessoa que entra na nossa vida, minha de Gessimar, a nível espiritual, a nossa preocupação não é centralizar a pessoa em nós. Até inicialmente pode ser, quando a pessoa nova convertida está chegando para a igreja, centraliza um pouquinho em nós. Mas o que nós precisamos fazer é trabalhar para que a pessoa alcance o seu próprio caminho diante do Senhor. E nós precisamos de mais líderes assim, queridos. Precisamos de menos impérios dentro do reino. Precisamos de mais pastores que não queiram levar o seu nome, não queiram ter títulos, não queiram ter o seu nome ou a sua denominação, que quer que seja levantada, mas que sejam instrumentos para o reino de Deus. Esse texto que nós vamos ler foi dito por Moisés, apesar de estar num salmo, mas foi uma oração que Moisés fez, não foi uma oração que Davi ou qualquer salmista fez. Ele falou, ensina-nos a contar os nossos dias, né? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Quem trouxe essa palavra foi Moisés. Moisés, ele passou uma fase da vida dele que ele não sabia contar os dias dele. Ele foi salvo por um cesto, ele foi criado no Egito, longe dos princípios do reino de Deus. Ele viveu 40 anos nessa visão racional, nessa visão cultural da época. Ele foi criado pelo Egito e recebeu todas as informações culturais que o Egito tinha que passar para a vida dele. Então ele recebeu esse tempo onde não contava os dias dele. Ele investiu o tempo em ser esperto, ele investiu o seu tempo em ganhar dinheiro, em aprender como ganhar dinheiro. Ele aprendeu desde cedo a como ser orgulhoso o suficiente para fazer o seu nome ser preservado. Ele aprendeu toda a forma de cultura que o mundo pode dar, porque na palavra de Deus, o Egito está ligado ao mundo. Então, o mundo, ele não conta os seus dias. As pessoas no mundo não aprenderam a contar os seus dias. As pessoas acham que são eternas, e são eternas. Mas nós temos que entender e perguntar aonde vamos passar a eternidade. E as pessoas estão vivendo hoje como se não existisse uma eternidade. As pessoas vivem como se não existe um futuro pós a morte. As pessoas estão andando sem temor. Elas se entregam às suas vidas materiais. Não que o materialismo seja algo ruim. É importante que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom sustento. Mas é importante também que a nossa vida é ínfima em relação ao que vamos passar depois. E se nós vamos passar a eternidade na presença de Deus, por que não começar a investir nessa eternidade? Por que não pensar? Isso é que eu entendo como sabedoria. É quando nós recebemos uma revelação de que a nossa vida não se resume a essa terra, a essa carne. Então, se nós aprendermos a contar nossos dias, nós vamos começar a investir naquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Moisés passou 40 anos aprendendo aquilo que é passageiro, aprendendo o que é justiça própria, aprendendo o que é materialismo, o que é vaidade. Ele se tornou quase que um príncipe. Mas teve um dia que a racionalidade dele, com justiça própria, ele foi e matou um soldado.
porque viu um soldado maltratar um hebreu, e ele foi ali e matou o soldado. Ali, naquele momento, ele teve que pagar um preço de fugir. Fugir daquela cultura, fugir daquele propósito que havia ali. E ele foi morar em Midian. E nos próximos 40 anos, a partir de 40 anos de idade até 80 anos de idade, Moisés recebeu uma outra cultura, uma cultura de alguém que precisaria aprender a contar os seus dias. Uma cultura de alguém que ia aprender a depender de Deus. Ali no deserto, em Midian, Moisés aprendeu a depender de Deus, aprendeu a se relacionar com aquele que iria passar a eternidade. Ali Moisés teve que fazer uma reestruturação da sua vida. Ele teve que reavaliar a sua vida, ele teve que aprender a contar os dias dele. E quando ele recebeu essa cultura e transformou a vida dele, então ele é comissionado a voltar para conduzir o povo para fora. Então agora, aquilo que aconteceu com ele gostaria que acontecesse com o seu povo. Então, já que ele aprendeu, ele foi curado para curar, ele foi liberto para libertar, ele foi salvo para salvar. Então Deus o comissiona, volta agora e tira o meu povo da escravidão. Então Moisés volta e ele tira o povo da escravidão. Querido, Deus quer que através da sua geração, as próximas gerações que nascerem de você sejam livres da escravidão. Eu quero declarar uma coisa: talvez seu avô tenha sido escravo, talvez sua avó tenha sido escrava, talvez você tenha tido notícias ou tenha experiências de maldições que acompanham sua família. Mas eu quero falar uma coisa para você: a partir da sua geração, a história vai ser mudada. Você é a geração de transição. Você é aquela geração que vai receber a sabedoria para contar os seus dias. Você não vai ser um crente esperto. Você não vai ter a sabedoria do mundo, mas você vai ter a sabedoria de Deus em ensinar os seus filhos a contar os seus dias. Ensinar os seus filhos a ter uma outra postura diante da eternidade. Não agir na justiça própria, não agir conforme a vaidade, não agir no materialismo, mas agir com sabedoria de que você tem um destino eterno e você tem que investir. Por isso Jesus falou: não acumuleis tesouros na terra. Quando você acumula tesouro na terra, não estou falando de você não prosperar. Prosperidade é de Deus. Mas quando você acumula, a única coisa que você vai deixar é briga já na porta do cemitério. Cansei de ver sepultamentos onde os herdeiros já saem brigando do sepultamento. Nós temos outros tesouros para deixar para os nossos filhos. Nós temos outros princípios para deixar para os nossos filhos. Amém, queridos? Então, a vida nos ensina a ser espertos. A vida nos ensina a calcular riscos, a investir para receber mais, a cuidar de nós mesmos, a investir em nós, a nos colocar em primeiro lugar. Mas o Salmo 90, 12, ele não recomenda isso. Não é essa a palavra. Moisés, como um poeta, como uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, ele ensina, ele pede ao Senhor numa oração: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu não vou mais investir na minha justiça, eu não vou investir nas minhas questões pessoais, mas eu vou investir naquilo que vai ser eterno. Amém, queridos? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, por favor, se puder projetar. O tempo não para, embora o Cazuza sabia disso, e ele estava certo realmente, o tempo não parou para ele. Não sei onde ele está hoje, eu não posso julgar, quem julga é o Senhor. Mas para ele não parou, para ninguém para o tempo. A pergunta é: quando o tempo passar e o dia chegar, aonde nós estaremos? Nós precisamos entender que um dia vamos estar diante de Jesus. E vamos ter que conversar com Ele. E Ele diz que há dois tipos de pessoas. Uma que Ele vai dizer: afasta de mim, não vos conheço. E outra que Ele vai dizer: venha, entra no meu reino. O que você tem investido na sua vida para que a resposta, quando você estiver diante dele, seja: entra no gozo do teu Senhor? O que você tem feito hoje em vida para que você garanta a tua eternidade? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Amém, queridos?
Quantos querem lembrar do Criador? Amém? O que é não contar os dias? Quais são os dias não contados? Tem algum dia na sua vida que não foi contado? O dia que não foi contado foi o dia que você desperdiçou. Os dias não contados foram os dias que você investiu em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Dia desperdiçado é o dia não contado. É o dia que você não aprendeu nada. É o dia que você se prostrou diante do seu próprio orgulho. É o dia que você não entendeu que Deus, todos os dias, nos traz lições. Quando eu chego ao final de um dia, de trabalho, de missão, de fazer o que eu tenho que fazer, eu todos os dias acordo e eu sei que aquele dia tem um propósito. Se eu acordo e não tenho propósito, esse dia não será contado. Eu tenho que fazer valer os dias que eu tenho em vida. Eu tenho que fazer valer o ar que eu estou respirando. Deus me concede pela sua graça que o meu coração esteja batendo. Deus me concede pela sua graça que eu esteja vivo. Deus me concede pela sua graça que meu casamento continue. E eu tenho que levar isso em conta. Daí a palavra contar esses dias para fazer valer a pena. A cada dia que eu levantar, eu tenho que fazer valer a pena. Viver com intensidade, pregar o amor, abençoar pessoas, liberar palavras de vitória. Eu não posso desperdiçar meus dias com confusões, com contendas. Eu não posso desperdiçar meus dias com coisas que vão fazer com que ele seja desperdiçado. Sinceramente, gente, existem dias que a gente deita na cama para dormir e fala, hoje não valeu. Hoje foi um desperdício, porque hoje eu ofendi minha esposa, porque hoje eu levantei a voz, porque hoje eu não pratiquei o bem, hoje eu fiz vista grossa uma palavra que Deus me deu, eu não pratiquei a palavra de Deus, eu desperdicei o dia que o Senhor me deu. Eu preciso então aprender a contar os meus dias para que eles não sejam desperdiçados, amém, queridos? Hein? Quantas lições você aprendeu hoje? Quantas lições a pastora Aline está ministrando ontem aqui na rede? Nós temos que entender o propósito das coisas. Porque se você entra no deserto, gente, o deserto, ele não é um desperdício. O deserto tem um propósito. Mas se você não descobre o propósito do deserto, então ele passa a ser sacrifício de tolo. E eu creio que há muitas pessoas tolas hoje em dia. Pessoas que não entendem o propósito das dificuldades. As lições que as dificuldades trazem. Todos os dias nós temos que entender que Deus está nos moldando como vaso na mão do oleiro, nós somos. E quando nós entendemos que aquela dificuldade que acontece conosco não é para murmurar, murmuração é dia desperdiçado. Entre o Egito e a terra prometida, vamos colocar 40 dias. 40 anos se tornaram 40 dias. Uma geração se perdeu. Quanto desperdício. 40 anos desperdiçados. Havia homens ali que queriam entrar na terra e contar os dias, e aproveitar, e entrar e tomar a terra. Mas havia muitos também que não entenderam o propósito de Deus. Queriam carne, queriam um cemitério para poder ser enterrados. Falavam até que pelo menos no Egito tinham casa e comida. E eu fico pensando que tipo de proposta hoje os pastores estão passando para a igreja. Será que Jesus Cristo é isso mesmo? Um cara que vai te dar um carro novo, um apartamento novo, vai tirar você do desemprego, vai colocar você, vai te restaurar a tua empresa. Será que Jesus é isso mesmo? Será que Jesus é um mercador de bênçãos? Será que ele existe somente para isso? Não será, eu fico me colocando no lugar de Jesus, e alguém me pedindo um carro novo, um apartamento novo, ou que a minha empresa não venha a falir.
E eu fico assim, tudo bem, eu posso fazer tudo isso, porque eu sou o autor da vida, eu faço milagres. Mas eu fico pensando, é só isso que ele... É só isso? Eu sempre dou o exemplo, eu falo com a minha filha lá em Nova York todos os dias. E nós conversamos sobre vários assuntos. Mas não são os problemas que... Não são os problemas que são a coisa mais importante que nós temos que conversar, mas conversar. O fato de ouvir a voz da minha filha, e eu tenho certeza que ela ouvia a minha voz, já é um motivo de grande alegria. Às vezes nós compartilhamos bênçãos, vitórias, às vezes compartilhamos lutas e problemas. Mas não importa qual é o assunto, o que importa é a voz, é a presença. Estamos até um pouco ansiosos para mês que vem estarmos indo para lá. Passarmos um mês lá com ela, vamos viajar, ficamos em 2020, não fomos por causa da pandemia. Para quê? Eu não posso ajudar financeiramente, mas a presença dela. Eu sinto saudade de deitar no colo dela para fazer um cafuné em mim. Eu sinto saudade de nós passearmos juntos, andarmos juntos, o toque, a presença, o abraço. E eu sou pai. Agora eu ficaria muito triste, eu acho que seria um tempo desperdiçado, gastar uma passagem de avião tão cara, para ir para lá, tirar visto, tirar passaporte, que também são caros. Para chegar lá em Nova York e falar assim, pai, que bom que o senhor está aqui, o senhor pode pagar minha conta de luz? O senhor pode me abençoar comprando uma casa nova? O senhor pode me abençoar conseguindo um novo emprego para mim? Eu acho que eu entenderia que a minha ida para lá seria um grande desperdício, porque não foi para isso que eu fui para lá. Não é para isso que eu sou pai. Quando nós chegamos diante de Deus, nós vamos chegar diante daquele que nós vamos conviver a eternidade, queridos. Eu não sei se tem apartamento na eternidade. Eu não sei se tem carro zero na eternidade. Eu não sei se tem empresa falindo na eternidade. O que eu acho que tem que acontecer na eternidade é o que já começa a acontecer aqui. Relacionamento e intimidade com Ele. Posso ouvir um amém, queridos? Vocês estão investindo nisso? Vocês estão investindo em relacionamento com o Pai? Vocês têm sentado na mesa do Pai? Uma pergunta, vocês que fazem o pão diário. Quando chegar no céu, vocês vão conversar com Ele de 4 em 4 dias? Hein? O que na tua vida tem tirado o teu relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante? Sabe o que é isso? Você não está aprendendo a contar os seus dias. Você não está dependendo dEle, porque Ele fala assim, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te dEle, da presença dEle, da voz dEle, da intimidade com Ele. As outras coisas, essas coisas, que são as nossas necessidades, Ele acrescentará. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos reaprender a relacionar com o Pai. A religião tomou isso aí, fugiu, roubou essa intimidade e passamos a ser uma igreja materialista, uma igreja condicionante, uma igreja murmuradora, que se Jesus não fizer a nossa vontade, nós batemos pezinho. Claro, é para isso que você está aqui. Infelizmente, existe assim, uma inversão muito grande de valores no mundo, né? E quando o Márcio ele falou sobre isso, a palavra ela é clara, ela agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a visão do mundo, querida, é totalmente diferente. Primeiro, eu quero que Deus me agrade, me dando posses, me dando bens, para depois, sim, né, eu tentar agradá-lo. Vocês entendeu, sabe, a diferença? O mundo está entrando, e nós estamos assim, quase que desapercebido, deixando, entendeu, que ele tome território. A esperteza do mundo, eu não quero ser esperta,
Eu quero ser sábia, porque a palavra, entendeu? Ela fala que nós temos que buscar o quê? Não é a esperteza, mas é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é você, sabe, se dedicar a ponto de você agradar ao Senhor. Não porque Ele possa te dar alguma coisa, te oferecer alguma coisa, mas porque é prazeroso estar na presença dEle. Amém, queridos? Eu queria passar 4 princípios para vocês, se você gosta de anotar. Eu gosto de anotar, né? Primeiro princípio, só Deus conhece quantos dias você tem. Mais ninguém. Então você não tem que prestar conta da sua vida a ninguém. A não ser aquele que conhece quando você vai ser diplomado ou reprovado. Então você tem que fazer com que sua vida alinhe com Deus. Só Deus sabe o dia que você vai ser chamado para o encontro com Ele. Só Ele tem o diploma na mão para te entregar. Por isso, quando você entende dessa forma, que você vai prestar contas com Ele e você vai ter um encontro com Ele, então você começa a contar os teus dias e não desperdiçar os teus dias. Sinceramente, queridos, se nós tivermos uma visão da eternidade, a nossa conduta vai mudar. Se nós tivermos visão de onde vamos passar a eternidade, a nossa conduta vai mudar. Os nossos valores vão mudar. E é isso que falta na igreja evangélica hoje, valor. Valores, princípios cristãos que precisam voltar a ser restaurados na igreja. Mas isso não depende de um pastor no púlpito. Isso depende da igreja, de vocês passarem isso para a família de vocês. O meu antigo discipulador, quando ia ao enterro, ele começava falando assim: imagina chegando no enterro. Gente pra caramba. E ele começa agora com a palavra o pastor Hélio Brum. E ele falava: quem é o próximo? Uma abordagem diferente de enterro, né? Mas a verdade é que alguém ali vai ser o próximo. Concordam comigo? As pessoas pensam nisso. Elas nunca pensam que vão ser a próxima. Eles nunca pensam que eles podem ser os próximos chamados. Vivemos como malucos, como loucos, como tolos. Investimos nossa vida naquilo que não é eterno. Investimos dinheiro naquilo que vai enferrujar. E às vezes é muito dinheiro. E seguramos a nossa vida naquilo que é eterno. Aí você reclama da sua vida. A sua vida não está boa. A sua vida está difícil. Pensa direitinho. Será que Deus não está te ensinando a olhar para aquilo que é eterno? Ontem o Marco Aurélio, a Andréia e o Tiaguinho dormiram aqui na igreja. Todo mês alguns líderes dormem na igreja fazendo retiro de acordo com o mês. Como foi o mês da família, então o Marco Aurélio, a Andréia e o Tiago dormiram aqui. E o Tiaguinho estava desesperado porque o celular não pega lá embaixo. Nem internet, nem sinal de celular. Ele está assim, na escada. O que está acontecendo, meu Deus? Como nós ficamos dependentes de celular? Aí eu olhei para a cara dele assim e falei: será que Deus não está querendo que ele desligue o celular? E a gente insiste em nos apegar àquilo que Deus quer que a gente elimine para falar conosco. O diabo está fazendo a vida ficar tão veloz, que a gente não para mais para pensar, para analisar. Nós, seres humanos, fomos criados com raciocínio, com inteligência, com capacidade de pensar. E as pessoas não estão pensando mais. É tudo assim, ó. Parece que o diabo não quer que as pessoas pensem. Pare para pensar. Relacionamento, você tem que parar. Relacionamento, tanto horizontal entre nós como vertical, você tem que parar. Você não vai se relacionar com seu filho com qualidade no dia a dia. Há pouco tempo atrás, a Aline e o Anderson tiraram umas fériasinhas de uma semana. Pararam. Eu conheço casais que falam assim: para pastor, nós temos 10 anos, 15 anos de casado. Eu não tive lua de mel. Por quê? Não conseguem parar, não conseguem. Mas por quê? Porque a preocupação é o aluguel, o condomínio, a prestação disso, a prestação daquilo. Eu tenho que gerar dinheiro para gastar dinheiro, para gerar de novo, para gastar de novo, para gerar de novo, para gastar de novo. Isso é contar os dias? Ou desperdiçar os dias?
Será que o Pai é assim conosco? A gente chega, Senhor, obrigado por esse dia, mas eu tenho que pagar uma conta amanhã, e meu filho está enfermo, e não sei o que, a gente fica nessa coisa de pedir, e quando é que a gente vai se agradar do Senhor? Pai, fala, meu filho, qual é a conta que você quer que eu pague? Não, eu não quero pagar conta nenhuma. Eu quero ficar no teu colo. Eu quero ficar do teu lado. Aqueles homens que estavam andando no caminho de Emaús, Jesus se colocou do lado deles. Presença de Jesus. A conversa que foi entre eles, foi aquecendo o coração deles. E no final, quando o dia estava se declinando, e naquela época, quando o dia ia embora, todo mundo ia para suas casas, ninguém ficava na rua, que era perigoso. E ele fala assim, fica conosco. Não foi isso que eles falaram? Fica conosco, porque o dia se declina. E é tão bom, essa conversa está sendo tão boa, essa comunhão está sendo tão boa. Onde está acontecendo isso na igreja? Onde está sendo ensinado isso? Que mais do que um envelope de dízimo, você é um filho. Mais do que um batismo, mais do que um cartão de membro, você é filho. Hoje vamos receber a família do Alan como membros da igreja. Mas eles já são. É claro que nós temos que ter uma formalidade aqui, apresentar, mas na prática já são. Deus não precisa de formalidade para se relacionar como Pai conosco. Amém, queridos? Então, primeira coisa, vai para o joelho. E fala, Senhor, onde é que eu estou desperdiçando a minha vida? A murmuração do povo do deserto fez eles desperdiçarem 40 anos, cara. 40 anos. Por murmuração. Reclamam de tudo. Nunca está bom, não tem cebola, não tem carne, a codorna está fria, o maná hoje veio pouco. Meu Deus do céu, 40 anos. Segunda coisa, os melhores alunos, aqueles que aprendem a contar os dias, são aqueles que pedem ajuda a Deus. Anota isso aí, não tenha medo de pedir ajuda, para evitar o desperdício de tempo. Senhor, Moisés era um homem experiente, e ele falou, Senhor, ensina-me. Então você não pode ter vergonha de colocar os seus gênios e falar, Senhor, ensina-me, eu não sou uma pessoa, essa carne aqui vai embora. Tudo tem um propósito, eu não posso desperdiçar o meu tempo com coisas que não vão edificar, então eu preciso aprender. Então a segunda coisa é humildade, é humildade suficiente para aprender a pedir ao Senhor, que vem ensinar você a contar os seus dias, e a identificar aquilo que vale e aquilo que não vale a pena. Isso não vale a pena. Não vale a pena eu sair com várias mulheres. Hoje eu vindo para cá, para a igreja, quantos lugares eu passei com gente terminando a noite a balada? Jovens, embriagados, chapados, passam uma noite inteira tomando drogas. Eu passei por um carro, uns jovens aqui na Intendente Magalhães, com uma mala de uma van aberta, só tinha Red Bull. Porque vai chegando no final, né? Eles vão tendo sono, ficando cansados, tem que meter um energético para dentro para continuar. Isso é contar os dias? Então nós precisamos ter sabedoria e humildade para falar, Senhor, eu não sei. Eu tenho 36 anos de casado. Gente, eu preciso parar para perguntar para Deus. Foram 36 anos desperdiçados? 36 anos onde eu aprendi lições? Deus colocou a Gessimá do meu lado. Ela é escolhida do Senhor para mim. Se ela é escolhida do Senhor para mim, tudo que acontece é proveitoso. Então, o casal, ele não perde tempo jogando na cara do cônjuge que ele está sendo empecilho e atrapalhando. O casal, ele entende que as adversidades, elas somam. Que a diferença no reino é soma. Como já falei para vocês, e sem brincadeira, sem rasgação de seda, não podia ser outra mulher. E se você
se você consultar a Deus pelo cônjuge que Ele te deu, Ele vai falar isso para você. Não podia ser outro. Né, Isabela? Né, Rony? A gente reclama muito, mas quando a gente reclama do cônjuge, nós estamos desperdiçando tempo. Porque Deus não colocaria alguém do nosso lado se não fosse bom para nós. Então, para você aprender a contar os seus dias, quando a sua esposa for adversa, não adversária, mas ela for contrária, se você aprende a lição, você vai fazer aquele dia não ser desperdiçado. Em vez de você falar no final do dia, por que eu casei com essa mulher? E a gente nem pode falar como Adão, né? A mulher que tu me deste, porque a única mulher que Deus deu foi Eva. Deu tão ruim, porque Adão falou, a mulher que tu me deste. Aí Deus, é? Então a partir de agora eu não escolho mais para ninguém. Mas Ele mostra, a escolha é nossa. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu já reclamei muito da minha esposa. Eu já briguei muito com a minha esposa. Já achei que meu casamento tinha sido um erro. Só eu achei isso aqui, com certeza. Sabe o que significa isso? Dia desperdiçado. Enquanto eu falo que meu casamento é um erro, enquanto eu falo que se eu questiono se valeu a pena ou não, enquanto eu questiono isso, aquilo, eu estou desperdiçando meu dia. Mas quando eu falo, Senhor, obrigado pela esposa que tu me deste. Obrigado, Senhor. Eu estou contando meus dias. Amém, queridos? Hein? Posso ouvir um amém? A família de Deus é uma família que conta os seus dias. Amém? A família, olha para os seus filhos. Eu quero dar uma notícia para você, seguindo a ordem natural. Você vai partir e eles vão ficar. Você está investindo em quem? Você está investindo em você? As crianças hoje, muitas crianças não sabem viver. Vou abrir um pequeno parênteses aqui. Quando a Raquel era nova, a Raquel e Débora eram novas, a gente pegava pesado em muitas coisas. E eu fui muito criticado por não mimar meus filhos, minhas filhas. Eu sempre tive a concepção de que eu tinha que prepará-las para serem enviadas e não ficar. Muito criticado, família, até mesmo dentro da igreja, você é muito radical, muito duro, muito radical, muito duro, muito radical, muito isso. Eu via. Mas eu falava assim, eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe o futuro, mas Deus sabe. Como é que eu podia imaginar que a minha filha ia para Nova York? Gente, vocês não têm ideia de que selva é aquilo lá. O negócio é brabo. Mas eu criei as minhas filhas para viverem sem nós. Amém? Hein? Posso ouvir um amém? Agora, esse amém tem que ser sincero. Você realmente cria seu filho para viver sem você? Ou você acha que você é insubstituível? Irmão, irmã, coloca o filhote de equino ao abrigo das intempéries. Tira o cavalinho da chuva. Você não é insubstituível. Ao contrário, você às vezes é muito substituível. Você é tão ruim que qualquer um substitui você e bem. E hoje, quando eu recebo notícias de como ela está vencendo, como ela está crescendo, como ela encarou as dificuldades, e que se realmente Deus me chama hoje, ela continua a vida dela normal, Débora também? Amém. Ela vai continuar, porque Deus é geracional. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Terceiro, falei primeiro, segundo, terceiro. O objetivo das lições de Deus visa alcançar um coração sábio. É isso mesmo? Eu estou certo ou eu me perdi aqui? Primeiro, somente Deus conhece quantos dias restam da sua vida. Segundo, os melhores alunos são humildes, pedem ajuda para aprender. Terceiro,
O objetivo das lições de Deus, das dificuldades, dos problemas que nós passamos, é essa sabedoria. Nós temos que amadurecer no sentido de que as adversidades, elas não existem para nos derrotar ou nos amaldiçoar. Elas existem para que você alcance um coração sábio. Por isso, o bom líder, o bom discipulador, é aquele que é chato. O bom discipulador é aquele que pega no pé, é aquele que não dá descanso, porque é um treinamento. Jesus poderia aliviar Pedro, em vez de falar reda Satanás, ele poderia falar assim: Pedro, vamos conversar, você está equivocado. Ele podia pisar em ovos, mas Jesus tinha algo na cabeça: eu vou embora e ele vai ficar. Jesus tinha a concepção da eternidade. Ele entendia que uma pessoa, para aprender a viver, precisa encarar as adversidades. Você já reparou como as crianças hoje em dia são frágeis na saúde? Estou falando alguma coisa errada? Não. Na minha época, eu jogava bola descalço num campo ralacoco. Eu não tinha pele, eu tinha um couro aqui embaixo, que eu pisava em cigarro aceso e não sentia nada. Se eu for andar descalço hoje no asfalto, fico cheio de bolha, de tão fino que está o meu pé. Eu bebia água da torneira, botando a boca na bica da torneira, que todos meus colegas botavam a boca naquela bica daquela torneira. Mangueira, todo mundo botava a boca no bico da mangueira. O copo era o mesmo. A hipocrisia de dar aquela balançada e jogar fora, como se fosse limpar o copo. Já fizeram isso, né? Desencargo de consciência. Não vai limpar nada, mas é só para, né? Quantas vezes eu fui pegar a bola no valão de esgoto, cara. Atrás do campo de futebol, onde jogava bola, esse mesmo campo ralacoco. Olha o nome do campo, Sangue e Areia. Está lá até hoje. A bola, os caras chutavam, a bola passava por cima da casa e ia cair num valão. Cara, o valão fedia, que você nem imaginava. E a gente pisando descalço nas pedras, com um nojinho da água. Daqui a pouco você escorregava. Aí botava o pé dentro do esgoto. E voltava para jogar bola. A bola era suja de esgoto. Eu não sei se você viveu isso, eu vivi isso. Era futebol, peão, bola de gude, garrafão, piquetá, pique-bandeira, carniça. Carniça é um treinamento, cara. Carniça é uma escola de vida. Quem brincou de carniça aprendeu a viver, cara. Rolimã. Olha, como é que a gente era sarado. Você sabe que ficar de 7 da noite às 10 da noite empurrando o carrinho de rolimã, não tinha gordura. Era abdômen tratado, era tudo que você podia imaginar. Todo mundo saradinho. Aí virava o tempo, vinha um ou outro assim e tal. Mas hoje em dia as crianças são todas super protegidas. Porque, não estou falando que os pais são culpados, não, é que o tempo mudou. Hoje as crianças não podem mais brincar na rua. Você mandar seu filho brincar na rua hoje? Eu jogava bola na rua, que hoje é em frente à minha casa. Não havia trânsito. Como é que você vai deixar seu filho ir para a rua hoje? Eu chegava da rua, eu tinha que ir direto para o quarto, porque se meu pai me visse, era banho frio. Quantas vezes eu vinha da festa de São João, de fogueira, de essas coisas todas, e meu pai falava assim: tá igual um carvoeiro. Você é filho de carvoeiro? Aí falou assim: banho frio. E tinha um banho frio na época de junho. As adversidades nos tornam fortes. É tanta bactéria entrando na gente, tanto vírus entrando na gente, é tanto fungo entrando na gente, que o nosso corpo desenvolve defesas. Mas como as crianças hoje têm que ficar dentro de casa, primeiro por causa da violência, segundo por causa da pandemia, o que acontece? Qualquer bactéria que chega, cria um problema, não se cria defesas. Doce caia no chão. Só eu fiz isso? O que não mata engorda. Não, é pior quando era o colega que ia sobrar para você.
O doce caía, o colega pegava, soprava com a saliva dele. Pode comer, tá? Então, agora voltando para o lado espiritual, o que acontece com a igreja hoje? Os crentes são tudo imunodeficientes. Os crentes são fraquinhos hoje. Hoje o crente não pode passar uma adversidade. O crente bate pezinho, não pode passar um problema, não pode chamar a atenção pelo líder, não pode chamar a atenção pelo pastor, todo mundo tem que pisar em ovos. Os crentes estão indefesos. O diabo está deitando e enrolando em muitos crentes da igreja, por quê? Porque não querem ser tratados, não pode se confrontar ninguém. Não pode expor pessoas a um confronto, isso é exposição. Que história é essa? Uma geração se levanta hoje no meio da sociedade que não se pode. Na minha época, a professora era honrada. O que a professora falava, os pais atendiam, porque a professora era uma autoridade que estava ali como colaborador em equipe para o sucesso do futuro daquele cidadão ali. Então, se a professora chegar e falar assim, quero conversar com a senhora, seu filho está desobedecendo, seu filho não está se comportando, a mãe pedia desculpa à professora, não, eu vou cuidar disso. Hoje, se a professora chama uma mãe e fala mal do filho, tem briga, quer bater, quer invadir a escola, processar. Uma vez a Gessimar foi sair de casa, tinha um menino de bicicleta correndo na calçada, se expondo ao perigo. E o Bradock estava lá, né, a Gessimar foi afastar. A mãe já veio assim, você gritou com ele? Não, porque a gente vai ter um problema. Eu falei, nessas horas eu nem estou, né? Eu falei assim, obrigado, senhor, porque eu nem estou. Porque eu vou fazer uma pergunta básica. Qual é o problema? Eu só pedi para que a criança se afastasse, justamente por causa do Bradock. Mas a mulher barraqueira já veio. Hoje tem barraco. Não, cuidado com o barraco. Cuidado, aquela mulher barraqueira. E daí? Não se pode mais falar nada. Aí as pessoas vêm aqui na Comad, acham a Comad assim, uma igreja assim, caramba, ali o pessoal é maduro, né? O Mauro outro dia falou, não, o profético aqui é maduro. Eu falei, como assim, Mauro? Não, aqui não tem negócio de chave, contrato, cálice, não. Mas por quê? Porque é tanta meninice na igreja que só serve a profecia que tem um contrato assinado, uma mala de viagem, uma chave que vai abrir as portas de não sei o quê, uma bandeja. Olha aí, irmão, um anjo passando com a bandeja. Não, já passou, irmão, já foi, o anjo já levou embora. Demorou muito a olhar. Uma geração mimada, uma geração que Deus não pode confrontar, uma geração que você não pode chamar a atenção. Aí, uma geração que não faz mais diferença, não é sal, não é luz, não tem nenhum sabor para o mundo. Você se relaciona com as pessoas não recebem nada de você. Aí você começa a ver os filhos das trevas, começam a ser mais prudentes que os filhos da luz. O que é, para terminar, quarto, o que é coração sábio? Aí eu queria que vocês fossem para Colossenses 1,9. Ajuda aí, João. Colossenses 1,9. Treinamento é tremendo, né, cara? Treinamento é tremendo. A galera ali da Lígia, toda vez que tem programação, eles põem ou um Vita C ou um House, né? Aí deixa ali em cima, né, cara? E tudo que eu puder para treinar, eu faço. Então, eu sou um pastor assim, se eu puder perturbar, eu vou perturbar. No sentido de causar um conflito para que você cresça, né? Aí uma vez eu fui, em vez de pegar uma bala, eu peguei duas. Aí o João olhou para mim assim, Eu falei, por quê? Aí eu peguei duas, dei para ele e fiquei com o resto. Falei, agora eu vou ficar com tudo. Pega uma caixa de bombom, tira um bombom, dá para a pessoa e fica com a caixa. Para a pessoa aprender o que é dividir. Ali, rapazão ali, o Michael Jordan, líder de adoração, homem casado com uma mulher abençoada que é a Bia. 2008, a gente foi para um retiro, lá em Itaboraí. Aí chegou no retiro, escala, né? Como todo retiro. Escala para a cozinha, escala para isso. Michael Jordan, você vai lavar o banheiro.
Moleque, cara. Adolescente. Eu não vim aqui para isso não, pastor. Ah, é? Os 4 dias lavando banheiro, então. E o pior foi o pastor Marcelo que chegou, mandou e... Pastor Marcelo já é faca na caveira, né? Mas aí, foi confrontado. Foi confrontado. Levou como lição. Aprendeu a ser homem. Aprendeu a contar os dias dele. Olha, o Rony e a Isabela deu testemunho outro dia aqui, numa quarta-feira, numa live. 25 anos de idade, é isso, Rony? Já encaminhado, apartamento próprio comprado. O Michael também com apartamento próprio comprado. Encaminhado. Agora, tem quantos jovens de 25 anos atrás que agora, 25 anos de idade, nessa hora, estão acabando uma balada? Qual é o futuro que esses caras vão ter? Aí fica com 40 anos de idade, 45 anos de idade, sendo dependente do papai e da mamãe para pagar uma conta. O apóstolo Paulo fala, vocês já eram para ser mestres. Eu tenho que ficar dando leitinho para você. Que vergonha, um filho de 40 anos de idade, morando na casa do papai, pagar a conta. Já deveria estar independente, emancipado. O que é um coração sábio? O que Paulo fala em Colossenses 1,9? Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. É a oração do apóstolo Paulo que nós oramos para que vocês sejam sábios, não espertos. É difícil quando você está buscando um coração sábio e tem que lidar com a esperteza. Algumas pessoas dizem que eu sou um pastor ingênuo. Não sou nada ingênuo, gente. Eu apenas não posso usar as armas do mundo. No mundo, eu usava armas do mundo. Quando você é educado no Egito, você aprende a se defender com as armas do Egito. Certo, Wagner? Quando você é educado no mundão, você aprende a usar as armas do mundão para resolver os seus problemas. Mas quando eu me converti, eu não posso usar mais essas armas. Agora nossas armas são poderosas em Deus. Então eu não posso lidar com as pessoas. Eu não posso esperar das pessoas esperteza comigo. Por isso que eu sou ingênuo. Porque eu nunca entendo que alguém vai ser esperto comigo. Principalmente quem está dentro do reino. Como é que eu posso esperar que uma pessoa que está conversando comigo tenha uma segunda intenção, ou seja, mal intencionada, ou queira me usar? Outro dia eu estava aqui na porta, estava esperando o técnico da internet que não chegou, e até isso é uma adversidade que a gente tem que aprender e agradecer. Se nós não podemos ter internet, tem algum propósito. Beleza. Eu estava sentado e para um cara, ele não sabia que eu era pastor, porque eu não me visto como pastor. Aí ele... Pai do Senhor, eu falei, Pai do Senhor, irmão. A igreja está aberta? Eu falei, 24 horas. Ah, que a igreja é 24 horas? É. Aonde? Eu sou a igreja aqui, estou aberto para você. O que você quiser, eu estou aberto. Não estou falando disso. Eu estou falando da igreja. Eu falei, mas meu filho, eu estou falando da igreja. Eu sou a igreja. Você está falando do quê? Do templo físico? Só domingo. Porque na igreja tal é aberto. Eu falei, amém, beleza. Pode falar comigo, eu sou igreja. Eu não posso entender a esperteza do mundo. Eu tenho que ser como criança nisso aí. Daí a ingenuidade. Eu não posso agir com esperteza. Por isso algumas pessoas acham que eu sou ingênuo. Eu só não quero usar armas. As nossas armas não são dessa milícia. Eu não posso usar Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Eu não posso usar da esperteza, principalmente quem é carioca, Usar da esperteza para ficar suspeitando o mal. A palavra de Deus diz que o amor não suspeita o mal. Isto é dizer, eu não fico achando mal nas pessoas. Eu não fico tentando cavar, achando pelo em casca de ovo. Quer dizer, essa pessoa tem alguma coisa por trás para me prejudicar, alguma coisa assim. Eu não posso viver dessa maneira porque isso não é sabedoria. Eu vou perder dias. Eu vou me desperdiçar meus dias com aquilo que não edifica. Sabedoria quer dizer inteligência que enxerga além do horizonte dessa vida. Sabedoria é enxergar além dessa vida. É investir a sua vida hoje naquilo que vai além, naquilo que é eterno.
naquilo que vai ser para sempre. Amém, queridos? Daqui a pouco vamos ter uma mesa de comunhão aqui. E os irmãos, essa igreja vira um restaurante gospel. E as pessoas conversam, e as pessoas relacionam. Isso é eterno. Amém? Egoísmo não é eterno. Ou egoísmo está no céu? Materialismo está no céu? Egoísmo está no céu? Competição está no céu? Desconfiança está no céu? Por que então se investe nessas coisas? Se você não vai viver isso na eternidade. Será que não está na hora de a gente reavaliar a nossa vida para definir, para julgar, para analisar se nós estamos investindo em coisas que vão fazer os dias serem desperdiçados? Não é qualquer um que pode chegar no final da vida e falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Alguns, até mesmo cristãos, talvez chegando num leito de CTI, em estado terminal, diga: minha vida foi uma tremenda de uma porcaria. Porque eu passei a minha vida toda investindo em coisas que agora, nesse momento, não vão servir de nada para mim. Nós temos que investir nos valores eternos. Amém? Eu quero terminar com uma frase eu até postei na rede social ontem essa frase, de Jim Elliot, que foi um missionário no Equador. E ele foi morto em confronto. Ele falou: não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Não é tolo quem deixa o que não se pode reter. Gente, não retenha aquilo que não se pode reter. Você é sábio quando você não segura aquilo que você não pode mais segurar. Amém? E você é sábio quando você se dedica a alcançar aquilo que você jamais vai perder. Por exemplo, eu não vou perder minha esposa, cara. Meu casamento é eterno. Então vou me dedicar a isso, porque isso eu não posso perder. Amém? Estão entendendo? A minha salvação, ela é eterna, então vou me dedicar a ela. Eu vou desenvolver a minha salvação, porque ela eu não posso perder. Agora, aquilo que eu vou perder, aquilo que eu tenho que perder, se eu me dedicar, eu estou desperdiçando meus dias. Então veja bem o que você está investindo na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Moisés, depois de 40 anos de idade, ele consegue chegar a uma conclusão de que tudo que ele aprendeu no Egito foi humana. Foi a forma humana de ser, foi a forma carnal de ser. E ele, quando matou o egípcio, quando matou o soldado egípcio, então ele teve que reavaliar a vida dele. Eu quero profetizar uma geração que vai alcançar um coração sábio. Hoje você veio aqui na frente e semeou em missões. Você não desperdiçou o seu dinheiro. Agora, em quantas coisas você tem colocado o seu dinheiro que não vai levar a lugar nenhum? Não é eterno. Eu posso fazer com que uma coisa altamente material como o dinheiro se torne eterna. Por exemplo, investir em missões. Ele se torna eterno. Aquilo que é físico, materialista, se torna algo altamente espiritual. Quando eu dou propósito e destino àquilo ali. Como está o propósito e destino do teu casamento? Como está o propósito e destino do teu trabalho? O propósito e destino. Cara, como eu estou aprendendo com Pilates, cara. Eu aprendi sobre inserção e origem. Isso aí tem mistério, cara. A tua vida tem inserção e origem.
Você tem uma origem que determina alguma coisa e aquilo tem um propósito que é inserir em outro lugar. Se você trabalhar inserção e origem, você vai ter movimentos corretos na sua vida. Você tem que saber de onde vem o propósito para a tua vida, qual é a origem, por que você nasceu, qual é o propósito que você tem. E aquilo vai ter um destino, aquilo vai ter uma função que vai movimentar a tua vida. A tua origem é o Senhor. Ele te conhecia antes da fundação do mundo. O Salmo 109 diz que antes de você nascer, Ele já conhecia você pelo lado do avesso. Isso é a tua origem. Você foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado nos sonhos de Deus. Ninguém aqui é um desperdício. Ninguém aqui é obra do acaso. Ninguém nasceu por acidente. 1 milhão de espermatozoides estavam tentando entrar num óvulo e só o teu lá entrou. Só você entrou. Isso não é uma coincidência. Isso é um propósito. Você foi concebido porque havia um propósito. Você venceu milhões. Você já é concebido vencedor. Propósito. Você nasceu com propósito. Você nasceu com propósito. Agora, esse propósito, ele vai ter um destino. E enquanto você não achar esse destino, você não vai ser feliz na sua vida. Sabe por quê? Porque todo ser humano nasce com esse buraco dentro dele. Enquanto ele não tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas superlotam os motéis no fim de semana. Porque querem fazer do sexo aquilo que vai preencher os seus vazios. E depois de um fim de semana, transando com muitas mulheres, fazendo orgias, que quer que seja, não chegam e acordam na segunda-feira deprimidos, tristes, porque apesar de terem investido muito, não satisfez, não conseguiram preencher aquele vazio. Pessoas enchem a cara de drogas, cocaína, maconha, álcool. Pode-se imaginar, tentando preencher algo, cobrir um vazio, que quando o efeito da droga passa, ele bate na porta de novo, ele está lá, o vazio está lá, batendo. Não é suficiente. Muitas pessoas passam a vida toda investindo em dinheiro. Investindo dinheiro. Dinheiro é comprar. E chega no final da vida, olham para trás, que satisfação deu? Nenhuma. O dinheiro não é capaz de cobrir esse vazio. Não cumpre o propósito. Você continua com um rombo dentro de você. Quando Deus nos formou, Ele colocou um vazio dentro de nós, querido. E se você olhar para cima, você vai ver uma cruz em LED. Olha para cima, você vai ver essa cruz desenhada no teto. Esse é o formato do teu vazio, a cruz. Enquanto você não colocar a cruz na tua vida, esse vazio não vai ser preenchido. Porque o vazio que todo ser humano tem o formato da cruz do Calvário. Só quando nós temos um encontro com Cristo na cruz, nos identificamos com Ele. Aceitar Jesus no coração não é levantar uma mãozinha só, também faz parte. Mas aceitar Jesus no coração é uma identificação com a cruz, sabe, querido? A Bíblia fala sobre isso, que Paulo fala que ele se identificou com Jesus na cruz. Paulo era um homem sábio, culto, cidadão romano, um cara que conhecia várias línguas, conhecia a religião, mas nunca tinha tido um encontro com a cruz do Calvário. Mas no caminho de Damasco, ele encontrou com aquele que iria preencher o seu vazio, Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e eu não posso deixar de falar isso. Talvez você tenha sido muito bem formado nos princípios que esse mundo ensina. Talvez você saiba resolver qualquer problema. Talvez você seja o cara mais esperto do mundo. Talvez você seja muito bem preparado para resolver os seus problemas, a nível de como a vida te preparou. Mas eu quero falar uma coisa para você. Hoje você veio aqui com um propósito de Deus reconstruir a sua vida numa visão diferente. Trocar a esperteza pela sabedoria. Deixar de desperdiçar os dias para passar a contar os seus dias. Trocar a esperteza, os bens materiais, as drogas, o álcool, a prostituição, por Jesus Cristo.
Quando Ele entra no nosso coração, aquele vazio some. Quantos aqui deixaram Jesus entrar no seu coração? Levante sua mão. É ou não é verdade? Que nós passamos muitos problemas, como qualquer pessoa passa. Cristão tem problema como qualquer um. Qual é a diferença? Nós temos uma identificação com Cristo. Não é o que nós passamos que faz a diferença, mas é com quem nós estamos. E eu convido você nessa manhã a reavaliar a sua vida e a você repensar a sua vida. Se não é o dia de você deixar todas as conveniências de lado, todos os medos, todo o orgulho de lado, toda a vergonha de lado e falar, não, eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo. Não é um encontro com a religião. O irmão estava falando aqui sobre católico, ele é católico. Gente, esse negócio de católico, evangélico está caindo por terra. Esse negócio de religião. Gente, existe muito evangélico safado. Existe muito católico safado. Existe muito evangélico homem de Deus. Existe muito católico que teme ao Senhor. Não é mais o nome que importa ser católico ou evangélico, é o caráter, é a intimidade com Jesus. Eu conheço muitos católicos que andam assim com Jesus, ó. Intimidade. Jesus não está chamando para uma religião. Jesus está chamando para um tempo de intimidade com Ele, conhecê-lo. Eu quero terminar, eu tenho que terminar. O apóstolo Paulo fala, eu deixei tudo, considerei tudo como esterco, como fezes. É uma palavra muito dura que Paulo usa, mas ele fala, eu considerei tudo como fezes. Para quê? Para trocar de religião, deixar de ser judeu, passar a ser evangélico? Não. Para deixar de ser judeu, para ser católico? Não. Ele fala, para de alguma forma conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. A proposta de Jesus não é religião, é andar com Ele. É andar com Ele, é você dormir com Ele, acordar com Ele, almoçar com Ele, congregar com Ele. Não é domingo de manhã, é domingo de manhã, é domingo à tarde, é domingo à noite, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. É cristianismo na sua essência. E quando nós começarmos a andar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, com Jesus, aí nós estamos o quê? Contando os nossos dias. E não desperdiçando nossos dias. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que a partir de hoje você não desperdice mais teus dias, mas que você conte os teus dias. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma vez essa música só. Quer falar, Gessima, alguma coisa? Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse aqui, Salmo 145, 4. Isso é um presente que, sabe, que Deus está, né, mandando eu dar para vocês, que é a palavra. Aliás, não existe presente maior, amém? Salmo 145, versículo 4. Tudo a ver com a palavra de hoje, né, queridos? Uma geração louvará as tuas obras da outra geração e anunciará os teus atos poderosos. A minha versão, ela fala assim, ó, uma geração louvará a outra geração e anunciará os teus poderosos feitos. Querida, não existe presente maior, legado maior do que esse. De podermos assim dar aos nossos filhos, sabe, os princípios, os valores da palavra e da verdade de Deus. Amém. Enquanto eles cantam a música, eu quero só citar um último texto aqui. Não é Bíblia não, é um texto de uma pessoa. Quem emitiu essa frase foi Mark Twain, que é um dos maiores escritores de contos dos Estados Unidos. E ele era ateu. E sabe o que ele falou? Quando estava perto da morte, falou assim, o único presente, deixa eu achar aqui agora, para passar para vocês. O único presente não envenenado que a vida concede é a morte.
O único presente não envenenado que a vida concede é a morte. A morte é a única coisa autêntica, pura, que não traz nenhum tipo de contaminação. O resto tudo tem segundas intenções. Então você vê que um ateu chega no final da vida, ele entende que a morte, ela é uma realidade para todos nós. E que nós temos que pensar, sim, aonde nós vamos passar a eternidade. O apóstolo Paulo fala o quê? Prefiro 1000 vezes morrer é lucro, amém? E o viver é Cristo. Um cara que fala que o morrer é lucro, ele tem ideia da eternidade, amém? Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele para de desperdiçar os dias dele e passa a contar os seus dias. Eu espero que a partir de hoje, vocês aqui passem a contar os seus dias. Nós vamos cantar essa música uma vez. E se você quiser ter um encontro com Jesus nessa manhã, confessar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e Senhor, eu queria só que você ficasse em pé aonde você estiver durante a música. E se você precisa restaurar a tua intimidade com Deus, que você já teve um dia, você já andou pertinho dele, mas hoje não está, você está desperdiçando os seus dias com esse afastamento, sim ou não? Está desperdiçando os seus dias com o afastamento. Você quer aprender a contar os teus dias? Hoje é o dia que você vai se reconciliar com Jesus e falar: Senhor, eu quero voltar a caminhar lado a lado com o Senhor. Eu gostaria muito de orar por pessoas aqui nessa manhã que vão entregar o seu coração a Jesus, ou que vão reconciliar com Ele e vão passar a ter um coração sábio. Feche seus olhos, ore pelas pessoas que estão aqui nessa manhã, interceda. Aleluia.